Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Deixa uma palavra para você nessa tarde. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 3. 1 Samuel 33 em diante. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele gritaram e soltaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Vou pular para o verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. 8. Todavia ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-los-ei. E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e a tudo libertarás. Davi estava morando numa cidade, uma pequena cidade chamada Ziclac. Davi tinha 600 homens que jurou para ele lealdade, né? Eles iam para o campo de batalha com Davi. Tudo começou com 400 homens que Davi encontrou na caverna de Adulão. E agora Davi tinha 600 homens que jurou lealdade a Davi. E Davi saiu para o campo de batalha, não deixou nenhum mensageiro, não deixou nenhum soldado guardando as mulheres, a cidade, as crianças. E quando ele estava voltando do campo de batalha, de longe Davi, ele percebeu que a cidade estava em chamas. É claro que todas as vezes que ele vinha do campo de batalha com seus soldados, certamente as mulheres vinham correndo ao encontro deles, né, para abraçar aquela boa-vinda deles vindo do campo de batalha sem ter sofrido dano algum. E as crianças, né, que deveriam vir correndo, gritando pai, 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 pulavam no colo do pai. E aqueles homens, eles voltam para casa, e não é só as casas que foram queimadas, os animais foram levados, a cidade foi saqueada. E muito triste, né, porque eles não viram as esposas e nem viram, né, o grito das crianças, as crianças correndo em direção a eles. Quando eles entraram na cidade e viram a destruição, procuraram as esposas e não acharam, procuraram seus filhos e não acharam. É claro que eles pensaram o pior, né, que poderia achar próximo da cidade o cadáver das esposas ou dos filhos, porque o inimigo ele vinha saquear e ele matava a todos, era difícil levar alguém vivo. Mas Davi, com seus homens, não encontrou ninguém, né, só a cidade queimada. E aqueles homens que juraram lealdade a Davi, eles começaram a dizer entre eles: Davi é o culpado, e vamos apedrejar Davi. E Davi ouvindo tudo isso, eles estavam sofrendo, mas Davi também estava. Davi errou, mas eles também erraram, porque o certo era deixar alguém tomando conta daquelas famílias. O inimigo chegou, entrou, saqueou com muita facilidade. Não tinha um mensageiro para ir avisar Davi que a cidade estava sendo saqueada. Não tinha ninguém para poder defender, né, aquelas mulheres e aquelas crianças. O inimigo achou a fragilidade, né, a facilidade de entrar naquele lugar para saquear. Mas enfim, Davi, mesmo ouvindo aquelas palavras e mesmo sofrendo como aqueles homens estavam sofrendo, ele deixou aquelas palavras entrar no ouvido e sair no outro. As pessoas, irmãos, elas têm muita facilidade de acusar, apontar o erro dos outros, e às vezes elas não olham para os seus próprios erros e não olham para si. Como eu acabei de dizer, Davi errou, mas eles também erraram. Por que eles não reconheceram o erro deles? E quando a pessoa está sofrendo, por mais que ela tenha errado,
É mais fácil ouvir palavras de acusação, palavras de ódio. E Davi estava sofrendo e ouvindo aquelas palavras de ódio, palavras de pessoas que fez juramento de honrar Davi, de dar até a vida, né, por Davi, e agora revoltados, falando palavras. Tem muita gente que fala sem pensar, né, irmãos? Às vezes, depois que a pessoa para pensar no que falou, é tarde demais, né? Mas enfim, Davi foi pedir orientação a Deus. E nos momentos difíceis, as pessoas preferem muitas das vezes pedir orientação até o ímpio, ou aquele que não tem nada de Deus. Davi, por tudo aquilo que ele estava passando, ele sabia que só Deus, os homens sabiam quem era Deus, como Davi sabia, tiveram experiência com Deus nos campos de batalha, porque as batalhas que Davi vencia não era Davi nem as espadas deles, mas era a mão de Deus sobre Davi, a proteção de Deus sobre a vida deles. E Davi sabia que era dependente de Deus e estava preparado para receber um sim ou não. Você está preparado para receber de Deus um sim ou não? Nos teus momentos de dor, de angústia, de tristeza, de aflição, você tem pedido orientação a Deus? Ou você tem blasfemado, ou você tem falado palavras que desagradam a Deus? Enfim, irmãos, Davi foi pedir orientação a Deus e Davi foi indagar, ou foi perguntar. Davi perguntou para Deus: eu devo ir atrás do meu inimigo? Porque se algo acontece em sua vida, principalmente espiritualmente falando, e você quer resolver com as suas próprias mãos, você quer fazer do seu jeito, você vai se machucar, vai quebrar a cara. Mas quando nós pedimos orientação a Deus, Deus ele vai orientar, ele vai nos dizer, vai nos ensinar como é que a gente pode proceder neste momento. E Davi pediu orientação a Deus. E a maioria dos cristãos, nas suas angústias, tribulações, eles não pedem orientação a Deus, eles não pedem a Deus, né, para poder entrar naquela causa ou ensiná-los como eles devem proceder nos momentos de dificuldades, de adversidade. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no próprio homem, não está dizendo de um homem confiar em outro homem, ou de um ser humano confiar no outro. Está falando de maldito é aquele que confia em si mesmo, aqueles que confiam em si mesmo, na sua força, aqueles que querem resolver as coisas do seu jeito, da sua forma, com as suas mãos, e tudo dá errado, fica pior do que estava antes. Os homens estavam angustiados, acusando Davi, querendo matar Davi, dizendo em matar Davi, mas Davi foi pedir orientação a Deus. Davi estava sofrendo, estava angustiado, mas ele foi pedir orientação a Deus. Às vezes nós estamos sofrendo, estamos angustiados, estamos no fundo do poço, estamos tristes, num beco sem saída, sem direção, cercado, mas se esquecemos de pedir orientação a Deus. Davi pede orientação a Deus. Ele pergunta para Deus: será que eu tenho perguntado para Deus? Será que você tem perguntado para Deus? Ele pergunta para Deus: eu devo ir atrás do meu inimigo? Ele poderia ter pegado aqueles 600 homens que venceu tantas batalhas com ele. Ele poderia ter falado para aqueles homens: pega as suas lanças, pega os seus escudos, as suas espadas, vamos atrás do inimigo, mas ele não fez isso. Ele foi pedir orientação a Deus. Davi estava muito cansado, aqueles homens estavam muito cansados, eles chegaram de um campo de batalha. E o homem, quando chegava do campo de batalha, queria tomar um banho, queria dormir, queria se alimentar, queria estar com a família. Aqueles homens não encontraram as suas esposas, não encontraram os seus filhos, não encontraram os seus animais, as casas todas incendiadas, a cidade pegando fogo. E Davi, nessa situação lamentável, ele pergunta para Deus: eu devo ir atrás do meu inimigo? Será que eu vou alcançá-lo? Ele pergunta: Deus, eu posso ir atrás dos meus inimigos? Eu vou alcançar os meus inimigos? E Deus responde para Davi. Por que Deus responde para Davi? Porque Davi perguntou para ele. Se Davi não tivesse perguntado para ele, se Davi não tivesse pedido orientação a ele, talvez a família de Davi iria morrer, a família daqueles homens iria morrer, ou eles mesmo indo atrás do inimigo por si só, eles também iriam perder suas vidas. E Deus fala para Davi: Davi, pode ir atrás do inimigo, porque você vai alcançá-los. Tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que foi tirado, você vai trazer de volta. Vai atrás do inimigo que você vai alcançar.
E Davi, depois que ouve essas palavras, ele volta para os seus 600 homens, e ele chama os 600 homens para ir atrás do inimigo, que era muito mais poderoso do que aqueles 600, tanto em força como em armamentos. E Davi, ele sai com aqueles 600. Quando Davi chega à beira de um ribeiro chamado Besor, que aqueles homens vão descansar, vão beber água, 400 daqueles homens diz para Davi: nós não estamos aguentando, nós estamos cansados, vai você, nós vamos ficar para trás. Se com 600 homens era difícil vencer aquela batalha, imagina com 200, porque 400 ia ficar para trás. Davi não apontou o dedo para eles, Davi não chamou eles de covardes, de medrosos, Davi não falou nada, porque mesmo se Davi fosse com 50, com 10, foi Deus que falou para ele: vai atrás do teu inimigo, você vai alcançar, e tudo que levou de você, você vai trazer de volta. Então Davi não estava confiando na força da espada, do escudo, da lança. Davi não estava confiando na força daqueles homens, Davi estava confiando em Deus. O cavalo se prepara para a batalha, o cavalo fala da força do homem. O homem pode se preparar para o campo de batalha ou para as batalhas da vida, mas é do Senhor que vem a vitória. Nenhuma vitória, por mais que você ache que esteja preparado, vai vir se não vir do Senhor. Manag, Assurianda, Alabá, Assurianda, Arábia. Talvez eu estou falando com alguém nessa tarde que precisa pedir orientação a Deus. Talvez eu estou falando com alguém nessa tarde que está para baixo, está angustiado, está passando por momentos difíceis e não sabe o que fazer. Talvez eu estou falando para alguém nessa tarde que já até orou, já clamou, mas parece que Deus não está respondendo, parece que Deus se fechou, parece que Deus se calou para você. Deus pode ter se calado, mas Ele está trabalhando, Ele está agindo, e na hora certa você vai ver o mover de Deus na sua vida. Davi, ele chega à beira do ribeiro de Besor com 600, 400, fica para trás. Davi vai com aqueles homens agora lutar. Eu não quero entrar em toda a história, mas sim na dependência de Davi, na dependência de Deus por Davi. Irmãos, eu fico imaginando aqueles homens que ficaram lá no ribeiro de Besor, cansados, eles mesmos se achando covardes, eles mesmos dizendo uns para os outros: nunca mais veremos Davi, nunca mais veremos os nossos amigos, que mesmo cansados, eles foram, não desistiram. Nunca mais vamos ver nossas esposas, nossos filhos. Agora você já imaginou, aonde tem criança, tem barulho. Aonde tem muitos animais, tem barulho. Você imagina aquele barulho de muitos animais e aqueles homens de longe ouvindo. Você imagina o barulho de muitas crianças de longe, aqueles homens ouvindo. A Bíblia não diz, eu imagino aqueles homens à beira do ribeiro de Besor, dizendo um para os outros: está ouvindo barulho de animais? Não é possível. Você está ouvindo muito barulho de... Davi recebeu uma promessa de Deus: vai atrás, você vai vencer o inimigo, tudo aquilo que foi levado você vai trazer de volta. Olha que maravilha, irmãos. Davi, ele venceu o inimigo, ele saqueou o inimigo tinha saqueado ele e os 600, mas Davi agora vence o inimigo, traz as mulheres, as crianças e os animais, a semente, tudo que foi tirado está sendo trazido de volta, porque Deus fez uma promessa. Deus falou, em poucas palavras, quando Deus falou: Davi, pode ir atrás do inimigo, você vai alcançar e você vai vencer, você vai trazer de volta aquilo que foi levado de você. Era Deus falando com Davi: eu estou com você, você não está só, essa batalha não está perdida, você já venceu essa batalha, eu vou entregar a vitória nas tuas mãos. Era isso que Deus estava falando com Davi. E agora aquele barulho de animais, de criança, aqueles homens à beira do ribeiro, se achando covarde, medroso porque ficou para trás. De repente aparece Davi e os homens que lutaram com Davi e venceram com Davi. Quando Davi voltou com os despojos, Davi queria dividir por igual. Os homens que foram para o campo de batalha não ficaram de acordo. Esses homens ficaram para trás. Esses homens desistiram das famílias. Esses homens não quisem lutar. Esses homens preferiram ficar aqui na beira do ribeiro de Besor. Mas Davi sabia que a vitória, ela vinha de Deus e não dos 600. Então é por isso que Davi foi e venceu e voltou. E Davi,
mostrou para aqueles homens que a vitória não foi dele, mas foi do Senhor. Por isso que o despojo, senhor Edgar, por isso que o despojo foi dividido por igual. Se fosse Davi que tivesse vencido, ou os homens que tivessem ido com ele, aí quem teria direito de ficar com o despojo era Davi, eram os homens que foram para a batalha, mas quem venceu foi Deus. E Davi sabia que aquela luta não seria vencida, aquela guerra não seria vencida se Deus não tivesse com eles. E por mais que eles tivessem poucos, era a mão do Senhor que estava agindo em favor deles. Quando Davi resolveu dividir por igual o despojo, Davi não olhou quem era forte, quem era fraco, quem estava cansado, quem não estava, quem tinha desistido ou quem não tinha desistido, porque a batalha era igual. Por mais que aqueles homens ficaram para trás, Davi deu direito a eles de participar da bênção daquela vitória, porque foi uma vitória dada por Deus. O que eu quero dizer com poucas palavras, e por mais que você esteja lutando só, ou acha que está lutando só, ou que tenha alguns lutando com você, mas tem outros que vai ser alcançado, vai ser abençoado, por causa da tua fé, por causa da tua obediência, e porque você reconhece que Deus está no controle de tudo. Descansa em Deus, descansa no Senhor. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu estou falando de 600 homens que tinham experiência com espada, 600 homens que tinham experiência em campos de batalhas, mas no dia que foi tomada a esposa e os filhos, no dia que eles viram as casas deles, a cidade sendo queimada, acabou a força daqueles homens. Então tem momento que a gente se acha forte, tem momento que a gente se acha tão cheio, mas tem momento que você está lá embaixo, você está para baixo. Se eu for à igreja hoje, se me der uma oportunidade, eu vou falar o quê? Eu vou cantar o quê? Eu vou ficar sentado lá atrás, quietinho, de preferência que ninguém me veja. Deus não chamou você para se esconder ou para ser servo somente quando você estiver bem, ou quando tudo estiver bem. Jesus, ele disse que estaria com você, uma promessa que ele fez para os discípulos e é para nós também. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então por que eu vou fazer algo para Deus somente quando eu estiver bem? Ou quando eu achar que eu estou bem? Independente de qualquer coisa, Deus nos chamou para caminhar, para servir. Ergue a cabeça, Deus é com você. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu posso fazer planos e ele se frustrar, porque são planos de homens. Você pode ter feito muitos planos, mas pode ter sido frustrados. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. As promessas de Deus, elas só não cumprem se você não quiser ou se você não permitir. Mas se você olhar dentro da Bíblia, nenhuma promessa ela veio de mão beijada. Nada que vem de Deus vem de mão beijada. Para você receber uma grande vitória, você tem que passar por uma grande luta. Tem até um louvor da harpa que diz: depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Irmãos, estou aqui na igreja esperando os irmãos para uma reunião, e eu senti de deixar essa palavra. Que bom que tem esse monte de gente aí participando, assistindo. Às vezes que eu faço live é só eu e eu, né? Mas que bom. O intuito da live, eu todas as vezes que eu falo do amor de Deus, ou da palavra de Deus, a gente vê muitas lives aí nas redes sociais, tanta gente
Irmãos, eu creio em revelação, creio em profecia, creio em visão, eu creio nos dons espirituais, eu creio, mas tem muita gente brincando, irmãos. Aí eu fico até com pena, às vezes eu olho aí essas lives aí, os camaradas gritando, falando em língua, porque Deus vai fazer, porque Deus vai te dar, porque vai acontecer por causa disso. E é tanta revelação, ninguém revela pecado, irmão, só revela a bênção. Eu nunca vi um profeta revelar pecado de ninguém. E profeta que é profeta, ele não é amigo de rei não. Por que João Batista cortaram a cabeça de João Batista? Se ele fosse amigo de Herodes, ele ia morrer velho e o caixão dele ia ser de ouro. Morreu, foi enterrado sem a cabeça. Enterraram ele sem a cabeça, porque a cabeça dele jogaram dentro da fornalha de fogo lá. Mas só porque falava a verdade. E profeta de Deus, ele não se vende, não vende, não tem dinheiro que paga, irmãos. Não tem dinheiro que é uma vergonha. Hoje é uma vergonha. Você convida uma pessoa para vir pregar na igreja, quer saber quantas pessoas tem, quanto que vai levar de oferta no final do culto. Não tem amor pelas almas, não tem amor pela obra de Deus. Só contra a igreja oferta não, mas a igreja oferta naquilo que pode. A igreja ajuda na gasolina, ajuda na passagem, mas aquilo que a igreja pode. Agora a pessoa ter a cara de pau de cobrar para pregar numa igreja, o reino dele não é no céu não, o reino dele é aqui. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar de ouvir isso aí, mas essa é a verdade. Então Deus ele precisa levantar nesses últimos dias Jeremias, Isaías, precisa levantar muitos profetas de verdade. Você vê que Josafá, Acabe vê com aquele monte de profeta dele, porque você vai vencer, porque Deus é contigo. Josafá sabia que era mentira, irmãos. Quem tem experiência com Deus não se engana não. Agora tem uma cambada que gosta de ouvir mentira, né? Ouve um monte de mentira e acha que é Deus, e até peca por falar que Deus falou com ele, e às vezes não foi nem Deus, né? O Deus que falou com ele tem chifre, tem rabo, e ele acha que foi o Deus mesmo. Deus mesmo. Enfim, irmãos, Josafá, ele falou para Acabe: não, eu quero ouvir um profeta de Deus. Esse profeta que você tem aí, isso aí eu não quero não, eu quero ouvir um profeta de Deus. E o profeta de Deus, irmãos, Acabe não queria ouvir não, Acabe só queria ouvir aquilo que agradava a ele. E as igrejas estão cheias de pessoas assim. Você falar que é culto de ensino, os crentes, os membros da própria igreja não aparecem. Culto de oração, conta no dedo quem vai. Não vai se falar que tem profeta revelando, meu Deus do céu. Se você abre um culto e coloca o culto como um culto normal, sem nada disso, o povo não vem. Mas se falar que tem profeta, eles vêm. Então, irmãos, conhecereis a verdade, né, o evangelista diga, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O maior milagre de Deus não é o carro do ano, não é a casa na beira da praia, não é a conta bancária fácil. O maior milagre de Deus é o nome escrito no livro da vida. É ter o direito de ser chamado de filho de Deus. O maior milagre de Deus é ter a alegria da salvação e a convicção da salvação. É isso aí. Mas guarda essa palavra no teu coração, assim como Deus foi com Davi, Deus é com você também. A diferença de Davi é que ele pediu orientação a Deus. Aí tem gente que vai pedir orientação. Irmão, tem muita gente que diz que é profeta, mas tem muito profeta batendo cabeça de um lado para o outro aí. É o que eu acabei de dizer nas lives aí. Você vê os profetas revelando de tudo eles revelam, só não revela pecado, né? Ô minha irmã, você que está aí de olho no marido da outra, isso aí você não vê essa revelação. Ô meu irmão, você que é mentiroso, você que é enganador, você que está em cima dos altares pregando que não vive, ô seu falso, ninguém revela isso, irmão. Não tem esse tipo de revelação. Mas Deus está procurando nesses últimos dias os fiéis. Deus está procurando homens e mulheres que realmente ouça, guarda e obedeça a palavra dele. Jesus está voltando. De uma hora para outra vai cumprir 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18 e 1 Coríntios 15, 51, 52. Com o som da trombeta, com a voz do arcanjo, aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. E nós, os vivos, receberemos corpo transformado e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares.
Então, se você está na prova, se você está na luta, está na universidade, está no fundo do poço, está sem direção, pede orientação a Deus. Entra no teu quarto, conversa com o papai em segredo, desabafa com ele vai te ouvir, vai te orientar, vai te ajudar, vai te socorrer, vai te abraçar. E Jesus deixou um segredo: busca primeiro o reino de Deus. E as pessoas querem buscar o reino deles. Vou lá em tal lugar porque Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Não, eles querem que Deus faça para eles, mas não querem fazer nada para Deus. Não querem nada com Deus, nem fazer nada para Deus. Então, irmão, Jesus ele deixou o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Busca primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e tudo aquilo que você precisa, sonha, projeto, tudo aquilo que está no teu coração, se você botar primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, todas as outras coisas vai ser acrescentado. Acrescentado é você receber em dobro, né? Acréscimo, né? Deus vai dar em dobro aquilo que você deseja, mas se o reino de Deus for prioridade, não o nosso reino, a nossa vontade. Porque a maioria, em vez de falar para Deus, seja feita a tua vontade, ele fala para ele mesmo: seja feita a minha vontade, seja feita a minha vontade, né? Eu faço do jeito que eu quero, e do jeito que você quer não vai dar certo nunca. Davi não fez do jeito que ele pensava, do jeito que ele queria. Davi fez na direção de Deus. Falando aqui para o pessoal, Edgar, Davi, quando ele chega na cidade de Ziglag, a cidade está queimada. O povo, os filhos, as mulheres foram levados embora. Ele não imaginava que ia encontrar eles com vida, não. Enquanto os 600 homens que eram bons de espada estavam querendo matar ele, apedrejar ele, estavam querendo arrumar um culpado por aquilo ali. O mal do ser humano é querer arrumar um culpado para as próprias mazelas dele, né? As pessoas erram, mas não quer reconhecer seus erros, quer jogar os erros dele em cima dos outros. Eles poderiam dizer: Davi, você errou, nós erramos, nós podíamos ter deixado uns soldados aqui, ou um mensageiro, um inimigo, mas não, nada disso aconteceu, né? Mas enfim, que todos nós vamos estar na direção de Deus. Deus abençoe tua casa, teu lar, tua família, tua vida, e que você possa priorizar Deus e o reino, no nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Nós temos culto aqui na Assembleia de Deus Ministério Shekinah, no bairro Maria Ortiz, no domingo das 19 às 20h30, na terça e na quinta-feira às 19h30. Você é nosso convidado. Nossa prioridade aqui é a palavra de Deus e o reino de Deus. Fica na paz, que Deus abençoe. Compartilhe essa live aí no nome de Jesus Cristo.